Meus amigos, o endemoniado gadareno solicita a nossa atenção no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E esse caso mostra mais as características do nós, feminino, da esquerda. Semana que vem estudaremos o caso do paralítico de Betesda, que é o eu, que é masculino, e a direita. Podemos adoecer predominantemente numa dessas duas vertentes que constituem os nossos espíritos. Você se lembra que o eu é o conjunto das características da minha personalidade, na minha forma de ser, sentir, no que eu acredito, os meus valores, minhas crenças e etc. Mas que estão aqui na minha pessoa. O nós, que também está em mim, é o lado da minha carência, da minha necessidade. Eu preciso de relações para me complementar, para me fazer sentir bem, feliz. O eu tende para a liberdade, o nós para a união. Vejamos então o caso desse paciente. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Essa é a primeira de 5 partes, e essa primeira parte sobressai a identificação desse sujeito. Ele vivia nos sepulcros. Podemos entender que esse sujeito vivia das coisas mortas, das suas frustrações, das suas perdas, dos vazios, dos fracassos. O seu mundo interior girava em torno desse sofrimento, dessa dor que ele não dava conta de se libertar. E isso acontece com uma certa frequência com algumas pessoas que arrastam-se pelo seu sepulcro pessoal. Quando ele vê Jesus, ele se interessa muito e se dirige até ele. Esse primeiro capítulo da novela mostra um sujeito que, de alguma forma, se sentiu atraído pelo Cristo, pela luz que percebeu que ali podia existir. Vamos para a segunda parte. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Aqui já temos o segundo personagem. Não é mais aquele sujeito, mas a legião de espíritos perturbadores que se acotovelavam ali no íntimo daquele personagem e de alguma maneira exploravam o vazio, o desencanto, a amargura que ele vivia, de forma que essa legião acentuava os males dessa criatura. Elas não tinham nenhum interesse em se aproximar do Cristo. Na verdade, eles queriam distância. Queriam apenas a preservação dos benefícios que eles tinham ali naquela habitação humana, mas nada de alguma influência de um espírito iluminado, de alguém que fosse seguir com eles para um caminho novo de libertação geral. Terceira parte. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar.
esse grupo de espíritos perturbadores hospedados num indivíduo e agora caminham para a manada. Ali há uma perda ainda maior de identidade. Se o grupo, a legião, já tinha sinais de que aquelas criaturas se juntaram, formaram um grupo coeso que não permitia a manifestação de individualidade de nenhum deles, na manada isso ainda foi pior, porque eles se lançaram numa quantidade imensa de porcos e se precipitaram no mar e afogaram-se. Isso significa que quando você perde um pouco da sua personalidade, da sua identidade, em favor de um grupo, de uma atividade profissional, de alguma coisa do gênero, você está meio doente. Mas quando isso se torna uma necessidade, esse papel que você desempenha em determinado local serve de referência, você se junta de forma muito intensa com algumas pessoas, a perda de você mesmo aumenta um pouco. Quando você se lança numa união muito intensa em que o fator individual ficou completamente anulado, você está a caminho do despenhadeiro. Você está indo no rumo de afogar a você mesmo nesse conjunto de pessoas. E as pessoas que valorizam muito o consenso, como se o consenso fosse mais importante do que o eu, do que a própria identidade, acima até do que a verdade, eles correm o risco de caminhar para a manada, que é a completa perda de si mesmo. Vamos para o 4º capítulo. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. O que nós temos aqui agora, então, é uma questão muito interessante também. Já não é mais relacionado com um personagem ou com um grupo de espíritos ou com uma manada. É com a região, com os habitantes considerados normais, saudáveis daquele lugar, daquele ambiente todo. Mas eles também não conseguiram ter interesse pela cura, não procuraram saber como que foi, o que poderiam aprender com aquele mestre que estava ali operando uma cura miraculosa. Não, eles queriam distância. Vale a pena refletir que o louco, o endemoniado, com aquele grupo de espíritos, refletia, na verdade, um grau mais intenso dessas pessoas em aparente normalidade, mas que tinham medo ao ver uma cura, ver uma figura mais evoluída, capaz de fazer uma cura daquela magnitude. Trouxe medo e eles preferiram pedir, como disse o personagem que tenho eu contigo, conjuro-te que não me atormentes. A população pediu que ele também fosse embora. 5º e último capítulo. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Eu entendo que Jesus não permitiu que fosse trabalhar com ele porque ele precisava consolidar a sua melhora. Na verdade, ele não tinha elaborado a sua cura. Ela tinha vindo de graça, por misericórdia, e ele agora deveria aproveitar essa oportunidade. Mas é sempre um grande desafio ser razoavelmente saudável, ser um cidadão decente e com postura moral e ética compatível com a sociedade não é uma tarefa fácil. E além disso, viver dessa forma com bom ânimo, com coragem, com motivação, com entusiasmo,
é uma tarefa realmente desafiadora para a maioria das criaturas. E, finalmente, quando Jesus dá a recomendação que ele mostre quão grandes coisas o Senhor lhe fez, ele vai para a sua cidade e alardeia que a sua cura foi promovida por Jesus. Ele comete o mesmo equívoco de colocar Deus no segundo plano e destacar a figura de Jesus Cristo. Fica aí a advertência para aqueles que se deixam dominar, se entusiasmar pela união em um grupo ou num determinado papel profissional ou qualquer papel social, de forma que essa pessoa esquece seu próprio estilo, das suas escolhas, das suas preferências e vai se transformando numa outra personalidade com uma perda real do seu próprio eu. E fica vulnerável a uma doença do nós de achar que a união é mais importante do que o indivíduo. Um abraço, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.